Se você não usar os materiais adequados para confeccionar suas peças em feltro, o resultado final não vai ser aquele que você tanto espera. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber tudo o que você vai precisar para iniciar no trabalho com artesanato em feltro. Meu nome é Elisângela Castilho, do ateliê Caju Feltro, e antes de falar dos materiais e dicas de como você trabalhar com feltro, eu quero te falar sobre o meu grupo exclusivo lá no Facebook, onde você pode tirar qualquer dúvida sobre material, sobre cola, sobre enchimento, e você pode me dar sugestões de vídeo. Sabe aquele assunto que não ficou bem esclarecido sobre artesanato em feltro e que você gostaria de uma melhor explicação? Então, você pode me dar sugestões de vídeo sobre esse assunto. Então, entra lá no grupo e me dá sugestão de vídeo, que eu vou adorar poder te ajudar. O link, ele fica aqui embaixo desse vídeo, aquele link azulzinho, é só clicar que você vai direto no grupo. Tá bom? Eu espero você lá. E se você não tá inscrito, já se inscreve, já curte o vídeo, porque daí eu vou entender que você tá gostando e que eu tô te ajudando de alguma forma. Então vamos lá saber quais as dicas e materiais para sua peça em feltro ficar com aquele resultado que você tanto espera. Então agora vamos ao item mais importante da lista de materiais para você trabalhar com feltro. O feltro, né? E essas são as cores que eu mais uso aqui no ateliê, que é o marrom, o preto, o verdinho, o azul bebê. O azul bebê a gente usa muito mesmo. Aqui, ó, duas cores que eu uso bastante. É o azul bebê e o rosa bebê. E o caqui também. O caqui é uma cor bastante importante. Procura de ursinhos. Várias peças que você pode usar. Essa cor que é o caqui, mas esse begezinho clarinho aqui. O branco também é obrigatório você ter o branco. Esse amarelo aqui já é uma opção, você acaba usando um pouquinho menos, mas eu gosto sempre de ter. Essas são realmente as cores que eu mais uso aqui no ateliê. Você vai precisar ter no mínimo 2 tesouras. Uma para o feltro, que fique confortável na sua mão, que seja muito bem afiada e que você use só para cortar o feltro. E outra mais simples para cortar papel. Eu falei no mínimo 2 tesouras porque hoje eu tenho essa tesourinha pequena para cortar as partes pequenas no feltro, mas quando eu iniciei, eu usava a mesma tesoura que eu uso para cortar as partes grandes, eu usava para cortar as partes pequenas. Enchimento ou fibra siliconada, o importante é que ela tenha essa aparência branquinha e essa textura macia para ela não embolar dentro da peça. As linhas, você pode comprar linha comum de costura e de preferência na cor do feltro, tá? Sempre que você for comprar o feltro, você já compra a linha que seja na cor do feltro para na hora de costurar ficar com um acabamento perfeito. A linha de press-ponto, ela é mais grossa, por isso eu uso para fazer as sobrancelhas, os cílios, os olhos e fazer o aprofundamento dos olhos dos bichinhos, por exemplo, como o olhinho dessa coelhinha aqui, ó. Aqui eu fiz os cílios, né? E o aprofundamento dos olhos para dar expressão no bichinho ou boneca de feltro. Agulhas, de preferência não muito grossa, para que na hora que você for fazer um furo no feltro, não abra um buraco muito grande no feltro. Geralmente são usadas bastante a número 7 e a número 9. Alfinetes para a peça não sair do lugar na hora da costura. Pistola de cola quente. A dica aqui que eu dou para você na hora de você usar a cola quente é que você dá preferência para essa cola quente aqui. Não ela amarelinha, mas essa um pouquinho mais transparente. Essa minha aqui, ela até tá um pouquinho mais para branquinha, mas de preferência mais transparente, para se de repente a peça passar um pouquinho, não aparecer. E eu uso para colar as partes que exigem mais reforço na peça. Por exemplo, aqui, esse peixinho, eu usei cola quente para colar essa base. E essa partezinha aqui de trás que exige mais reforço, que tem que sustentar a peça, eu usei a cola quente também. A cola de silicone fria eu uso para colar detalhes pequenos e fazer apliques. Por exemplo, esse pezinho aqui do pandinha, a vantagem da cola fria é que você pode reposicionar, movimentar se você colar errado. Uso também a cola T6000 para colar as meias pérolas nos olhinhos dos bichinhos e das bonecas. Nunca quis investir em uma ferramenta um pouquinho mais cara, porque
Eu me dei muito bem com esse simples pincel, que é muito baratinho, que aqui, quando você vai encher, a fibra ela enrola a cerda do pincel e ela te ajuda a encher. Então, ele vai lá nos cantinhos, a minha aqui, ó, tá até achatadinha de tanto eu usar. Então, ele é um preço super em conta e ainda ajuda para mim, funciona super bem. E quando é uma pecinha menor, é o palitinho de churrasco que eu uso. Miçanga ou meia pérola para os olhinhos. Eu gosto muito de usar a meia pérola. Gosto bastante de usar a meia pérola porque acho que ela fica um pouquinho mais delicadinha. E aqui no caso eu tenho uma miçanga também, que é para peças maiores, mas eu dou preferência à meia pérola. Aí do seu gosto, de o que você gosta mais de trabalhar. Para riscar o feltro preto, eu uso essa caneta em gel cinza que você encontra facilmente em qualquer papelaria. Blush ou tinta de tecido. Eu uso a tinta de tecido porque eu já tenho prática, mas eu indico você usar o blush, porque se você errar não vai ter problema, é só você dar uma batidinha que já diminui o tom rosado. Já a tinta de tecido, ela não sai, então se você está iniciando, é melhor você usar o blush inicialmente, que fica bastante bonito também, e depois com a prática, a tinta de tecido. E eu gosto de finalizar os meus trabalhos com meia pérola branca, meia pérola azul, tem uma infinidade de cores, né? Eu gosto muito da branquinha e da azul. E é uma opção também para você comprar, para deixar o seu trabalho mais fofinho, mais delicado. E mais uma opção que na lista de material inicial você não é obrigada, mas esse item aqui, ele facilita bastante para você quando você não tem prática, você não ter que fazer um lacinho manual. Uma pecinha para menina sempre precisa de um lacinho, uma pecinha para menino geralmente precisa de uma gravatinha, então os lacinhos, eles facilitam e agilizam bastante o trabalho. Eu indico você comprar esses pacotinhos de lacinho, de fitinha, para você quer finalizar o trabalho, deixar o trabalho fofinho, coloca lá um lacinho, coloca uma gravatinha que você vai ver como que vai ficar lindo. E por último, e não menos importante, a caneta apagável. Essa caneta aqui você risca no feltro, copia os seus moldes e apaga com ferro, com o secador. Muito importante, para quem não quiser investir numa caneta logo de início, você pode usar a caneta esferográfica, mas aí você tem que ter muito cuidado na hora de cortar. Você tem que cortar, tirar completamente o risco, porque tem o problema, né, de a sua peça não ficar com acabamento muito bom. Com o tempo, a caneta azul, a caneta preta, ela pode manchar a sua peça. Então, essa caneta apagável aqui, trabalho com acabamento perfeito, é trabalho garantido. Agora, se você realmente não quiser investir numa caneta apagável, você tem que ter o cuidado mesmo de tirar todo o risco da caneta esferográfica. No vídeo de hoje você viu quais são os materiais e dicas para você começar a trabalhar com artesanato em feltro. E agora eu quero que você me conta, como que está sendo o seu início no artesanato em feltro? Eu vou adorar saber. E não se esquece de entrar no grupo do Facebook. Eu faço questão de ter você lá dentro. Yeah.